O pensamento e suas propriedades. O pensamento é um atributo do espírito. É a atividade intelectual do espírito. Portanto, todo pensamento origina-se do espírito. O espírito é a inteligência individualizada, criação da inteligência universal que denominamos Deus. O pensamento, como ele é elaborado? Como se propaga? Quando ele nasce? Veremos. O pensamento é uma vibração mental espiritual que emite ondas sequenciais, como dizem os espíritos. Na origem, ele não tem forma, mas pode exprimir a forma que seu Criador quiser. Quanto maior a evolução de um espírito, mais detalhes poderá transmitir ou perceber de um pensamento, inclusive uma forma, um desejo, uma paisagem, um odor, até mesmo uma música. Já um espírito de pouco desenvolvimento receberia o mesmo pensamento, mas resumido apenas na ideia transmitida. É fácil observar que, em condições normais de equilíbrio, jamais paramos de pensar. O caro ouvinte pode até tentar estancar o pensamento, a título de experiência, pelo menos por uns instantes, mas não conseguirá estancá-lo permanentemente. Alguns pensadores do Tibete afirmaram há séculos que conseguiam detê-lo com muito treinamento, mas foram contestados veementemente por outros sábios. Até mesmo quando estamos adormecidos, nosso pensamento continua trabalhando. Por que isso? Porque nossa inteligência se exprime pensando, criando, vivendo. Pensar é voar, é sonhar, é participar, é criar, é viver. O pensamento é um produto constante da inteligência, ou seja, mente, que é o mesmo que ego, o mesmo que espírito. O pensamento de Deus é o trabalho do universo, é a vida do universo, e ele jamais cessa, conforme disse Jesus. E sendo o espírito criação de Deus, e trazendo em si um potencial, as virtudes do Criador, também assim ele age, pensando constantemente. O pensamento é, pois, ação espiritual. Os espíritos agem pelo pensamento. Ele é o meio de ação do espírito. O pensamento de Deus se chama amor. Sua ação ativa constantemente o princípio inteligente individualizado, influenciando-o a se direcionar em busca do desenvolvimento de recursos apropriados para a manutenção e enriquecimento da vida, cumprindo uma das leis universais, a lei do progresso. Seu reflexo é absorvido pelo instinto, que em alguns casos comporta-se como uma inteligência rudimentar, visando disparar o mecanismo de proteção da vida. Tudo o que existe é produto da criação do pensamento, posto que ninguém deve criar nada sem antes pensar. O pensamento é criado por vontade específica do espírito. Mas, quando ele não faz vibrar nenhuma vontade, produz frações de pensamento que são pequenos inícios, que são ideias incompletas, tal como um farol que emite luz piscando. Um pensamento pode exprimir emoção, desejo, paixão, vícios, etc. A mente produtora do pensamento está no seu comando sempre, podendo substituí-lo à sua vontade. Eis aí o livre-arbítrio, e que exprime a vontade do espírito. O espírito é livre para pensar, mesmo contrariando as vontades do Criador. Mas, sem insistir em contrariar as vontades de Deus, mais cedo ou mais tarde colherá frutos amargos,
porque o espírito está submetido à lei universal, inexorável, de progresso. Muitos alegam que não conseguem desviar o pensamento de um assunto, de um objetivo, e acabam por pensar que seu espírito é que quer, não ele. Mas é preciso entender que a mente é sempre a produtora do pensamento. Ela pode, a qualquer instante, dizer: não quero mais pensar nisso ou naquilo, e pronto. Basta querer e pagar o preço. Ocorre que, quando sentimos muito prazer em algo, julgamos que não vale a pena eliminar aquele prazer de nossa vida. Isso porque nossa visão curta e materialista, direcionada apenas para o prazer, como se nada existisse além daquele prazer, nos faz avaliar equivocadamente o valor daquele prazer e ficamos atrelados a ele. Mas o que nos parece belo e prazeroso só o é para o espírito se estiver de acordo com a nossa consciência e produzir paz à nossa alma. Muitas vezes, para o desfrute de um prazer, abrimos mão de outras conquistas. É questão de pagar o preço. As experiências adquiridas formam os arquivos da nossa alma. Os desta encarnação estão separados de os de encarnações anteriores que se encontram no subconsciente. Os arquivos influirão na criação e constituição dos pensamentos. Um espírito de vasto conhecimento e de grande evolução certamente produzirá pensamentos de maior alcance e mais lucidez que um de menor vulto. Segundo os espíritos, um pensamento de bondade harmonioso é visto por eles como um feixe luminoso, mais vivo ou mais ameno, dependendo do espírito que o esteja produzindo. E, porém, os pensamentos odiosos apresentam formatos de ondas tortuosas e escuras. Que é pensamento lógico? É o pensamento vindo por consequência de uma razão anterior, justificando sua harmonia conforme o questionamento precedente e fatos que queira exprimir. Raciocinar é pensar ordenadamente. Pensar é emitir vibrações exprimindo um desejo, vontade, situações e coisas. Raciocinar é colocar em determinada ordem a possível sequência de assuntos a serem requeridos pelo espírito, caso ele prossiga tentando concluir um juízo. Raciocinar é também descobrir a ordem natural dos acontecimentos. Por exemplo, um problema de matemática pode parecer difícil para quem não sabe solucioná-lo, mas um perito saberá ordenar as operações e atingirá o resultado. Se uma ou mais dessas etapas essenciais forem executadas fora de ordem, certamente a solução não virá. Então, raciocinar é ordenar. Isso é função do pensamento. O pensamento se propaga por referencial ou por lembranças ligadas entre si. Criado o pensamento pela vontade do espírito, é comum imaginar esse pensamento ligado a uma determinada pessoa que se ache distante. Na verdade, o pensamento não se ligou à pessoa distante, mas à sua imagem existente no mesmo cérebro do espírito que o produziu. Emitido o pensamento com a intenção de alcançar o objetivo, através da imagem cerebral, essa que está ligada à pessoa conduz o pensamento a ela. Este é o método utilizado pelos espíritos que realizam trabalhos por encomenda e se valem de foto de uma determinada pessoa para alcançá-la. Ele fixa o olhar na foto,
registra em sua mente aquela imagem, depois fixa fortemente o pensamento na imagem registrada e fatalmente se deslocará para junto da pessoa. Este processo ocorre instantaneamente, sem que o espírito leigo nem perceba o seu mecanismo. Os espíritos com relativas percepções conseguem participar de nossos pensamentos, ou seja, saber o que pensamos, pois é impossível ocultar. É que nossos pensamentos, além de serem percebidos, refletem a nossa aura. Uma pessoa que esteja pensando no bem apresenta uma aura ampla, com cores em harmonia, denunciando a alegria interior. Já aquela que estiver pensando no mal apresentará uma aura falhada, com cores escuras e em desarmonia, denunciando seu estado mental doentio. Um espírito que já evoluiu só consegue produzir pensamento harmonioso e bom, pois o seu produto será sempre o de harmonia. Ele já detém o senso controlador. É o caso de uma boa árvore, só produz bons frutos. Já o espírito imperfeito também produz pensamentos em equilíbrio, mas com maior frequência apresenta um pensamento imperfeito, ou seja, desarmônico, porque o pensamento inicia-se por um desejo, que desperta o sentimento, depois aciona a vontade, mas tendo os desejos desalinhados, que é o caso do espírito imperfeito, o pensamento será desalinhado. O pensamento pode ser direcionado, ou seja, produzido por vontade específica, determinada pelo espírito, e pode ser também emanações vagas, espontâneas. O pensamento forte e harmonioso aciona o sentimento que sublima, que produz no espírito efeitos benéficos, de bem-estar, comparados aos de um agente que distende os fios de cabelos de uma cabeleira desgrenhada, posto que este tipo de pensamento, produzido em sequência, revigora, renova o espírito desequilibrado. Não diziam os gregos mente sã, corpo são? Quando a desarmonia interna é grande, melhor mesmo é acionar o pensamento em forma de oração. Nenhum outro tipo de pensamento produz tanta paz ao espírito quanto a oração. Para a manutenção do estado de equilíbrio, é recomendável ler todos os dias o Evangelho. Durante a leitura, pensa-se no bem e em Deus, produzindo uma atmosfera fluídica, agradável no ambiente e no leitor. Que diferença tem pensamento de desejo? Desejo é um anseio da alma, está ligado ao querer. O desejo é um apelo do prazer. O prazer é o objetivo, que normalmente denominamos de felicidade. O desejo não é propriamente um pensamento, mas se direcionarmos o desejo, nascerá um pensamento para atingir o desejo. Se este desejo for para o mal, irá emoldurar o pensamento e trará desequilíbrio íntimo ao seu produtor. Muitas vezes se confunde desejo com o sentimento e com o pensamento. Que diferença tem pensamento de sentimento? O sentimento dá qualidade ao pensamento, seja positivo ou negativo, mas há sentimento que nasce do desejo, e nada mais é que uma espécie de vibração provocada pelo desejo. Um espírito que já possua certo adiantamento, mesmo estando encarnado, consegue perceber o pensamento do outro encarnado, conforme as circunstâncias e a intensidade, podendo identificar, mesmo numa multidão, o emissor do pensamento captado. Como a emanação do pensamento também é lida na aura do seu emissor,
como já havíamos falado anteriormente, se o emissor estiver próximo do receptor, facilitará a leitura. Além da mensagem, também a imagem que acompanha é percebida quando se lê o pensamento de alguém nesses casos. O pensamento sintoniza a dimensão espiritual de acordo com a pureza do sentimento expressado. Primeiro nasce o sentimento, depois o pensamento. São tão instantâneos que muitas vezes temos a impressão de que nascem juntos. Desta forma, um espírito com pensamentos impuros, ao desencarnar, sente-se sintonizado na dimensão que lhe é própria e é atraído por uma força na proporção de seus sentimentos. É assim que muitos se põem na região umbralina ao desencarnar e não compreendem como e por que estão naquela situação, ou seja, naquele lugar. Viverão, então, seus momentos com seus semelhantes de sintonias afins enquanto cultivarem aquele tipo de pensamento. Onde o espírito conseguir sintonizar o pensamento, estará lá, desde que tenha ligação fluídica com aquele ponto. Não basta pensar num lugar para se locomover para ele. É preciso antes ligar-se fluidicamente àquele lugar ou a algum objeto ou pessoa que lá esteja, ou ainda seguir a rota segura para chegar àquele lugar. Por exemplo, um espírito poderá ouvir falar na Patagônia e querer ir para lá, mas, para isso, terá que ter alguma ligação fluídica com pessoa ou objeto que esteja na Patagônia. Do contrário, terá que orientar-se pelos registros gráficos para atingir seu objetivo. Depois que ele estiver estado na Patagônia uma vez, poderá voltar para lá de qualquer parte do globo, acionando o pensamento, porque já terá criado o vínculo com as imagens da Patagônia, ou com alguém que lá esteja. No caso de um espírito com certo adiantamento, que atende a um chamado, por exemplo, um pedido de oração, ele descobre o lugar de onde saiu o clamor pela emanação do pensamento de quem solicitou. A velocidade do pensamento é a maior das velocidades conhecidas e experimentada pelo espírito humano. A resposta está no fato de o pensamento ser prolongamento ou projeção da inteligência. A inteligência é sempre espiritual. Sua constituição difere de tudo o que é conhecido até agora. Ela se põe e está no todo, se faz no todo. Por isso o pensamento não reconhece a dimensão espaço. O universo é um pensamento único, só. Aquilo que nosso espírito conhece se faz instantaneamente em nós. Basta pensarmos, mas o que não conhecemos poderá se ligar a nós por meio de ligações indiretas, como o link da fotografia que falamos. Com a força do pensamento concentrado, o espírito vence a gravidade e deixa o solo, eleva-se, viajando pelo espaço. Quanto menos densa for a matéria de seu corpo perispiritual, e isso ocorre em razão de seu desenvolvimento, mais facilmente ele conseguirá volitar, voar. Esta força, que é radiante, pode envolver outro espírito de menor evolução e conduzi-lo em volitação conjunta. O pensamento à distância que envolver um encarnado pode até ser percebido por este, dependendo do seu grau de sensibilidade, mas, por estar retido ao corpo, nele permanecerá, podendo, em certos casos, sentir necessidade de adormecer para que seu espírito siga a atração do pensamento dominante. Quando Jesus, pelo pensamento,
enviou energias para curar o servo do centurião que se achava enfermo em casa, deu um exemplo de que o pensamento conduz seus benefícios à distância, canalizando o poder de cura. Naquele caso, ele usou o caminho da mente de quem pediu, pois o centurião pensava em seu protegido e o mestre não o conhecia. Imitando Sócrates, dizemos: pensar é existir. Mas pensar fixamente no assunto, de modo que aquele assunto assuma o primeiro plano mental, com o domínio de outros pensamentos, é comum perder o controle da razão, configurando-se um estado obsessivo. O pensamento precisa estar na razão, do contrário, pode virar obsessão ou paixão aguda. As orações são pensamentos que chegam a Deus, aos espíritos superiores, a Jesus e até mesmo a um espírito amigo de pouco desenvolvimento. Elas levam a mensagem que emitimos quando pensamos com o sentimento puro. Por isso, antes de proferir uma oração, é preciso purificar nossos sentimentos, como disse Jesus. Perdoar a todos que nos tenham ofendido, posto que, se orarmos com sentimentos menos nobres, nossa oração não atingirá seus objetivos. Não atingindo os objetivos, será como um sinal de rádio emitido por um transmissor que falha, de difícil entendimento. Como são recebidas nossas orações? São recebidas como mensagens, como já falamos antes, tal como se ouvíssemos uma voz chegando e nos envolvendo. Portanto, não como um som localizado nos ouvidos, mas como um todo, como um entendimento pleno, pois a audição do espírito não está localizada num órgão específico. Evidente que as vibrações do nosso pensamento não usam a atmosfera como via, mas seguem através do fluido cósmico universal. Por isso percorrem qualquer distância. Como é direcionada uma mensagem a um espírito, embora só tenhamos referência de seu nome? Basta que citemos o seu nome, pois é através de seu nome que forma uma espécie de campo magnético em sua volta e possibilita que a mensagem o alcance tal como se fosse um link. O nome do espírito passa a ser um código para ele. No mundo dos espíritos, todos são registrados com um nome, tal como aqui na Terra. O campo vibracional que se forma em torno do nome será bem mais vivo e intenso na proporção do grau evolutivo do espírito. Porém, é preciso esclarecer que, se muitos espíritos são conhecidos pelo mesmo nome, será preciso que se faça uma referência característica àquele que queremos que receba nossa mensagem, ou seja, oração. Se assim não for feito, qual espírito receberá se há tantos Josés, tantos Paulos, tantos Robertos? Ainda sobre o nome, acrescentamos que, além de outros métodos, os espíritos superiores podem localizar qualquer espírito no planeta pelas vibrações que se formam em torno de seu nome. Por isso, fornecer a um espírito o nome completo de um ente querido, quando oramos por ele, é importante, pois até mesmo à distância o espírito portador de nosso pedido poderá ajudar uma pessoa incluída em nossas orações. Quando endereçamos um pensamento sério a um espírito inexistente, a mensagem é interceptada pelos comandos superiores e repassada à espiritualidade para atendimento conforme o seu conteúdo. Será atendida pelo espírito adiantado que se encontrar mais próximo
ou um outro espírito especificamente designado para aquele fim. Chamamos isso de oração refratária. Como vimos, o que se entrelaça entre todos nós, os espíritos e os encarnados, é o pensamento, mais precisamente as ondas, as vibrações de nossos pensamentos. Qualquer pensamento emitido por uma pessoa ou espírito sobre a Terra pode ser lido e interceptado pela espiritualidade superior. Pensamento fixo é corrente contínua. Seu poder depende da intensidade em que é emitido e da pureza de sentimento do emissor. Já o pensamento esparso viaja como ondas isoladas. O que emitimos numa oração, se for de forma contínua e intensa, permitirá que o espírito superior que a receba lance vista sobre nós e até mesmo capte nossa imagem, embora à distância. Um pensamento contínuo e intenso, direcionado a um determinado ponto, cria um campo vibracional, tal como um campo magnético, influenciando, persuadindo e ou atraindo. Muitos espíritos obsessores agem desta forma, à distância. É a força do pensamento dirigido e intenso que atrai um espírito à distância. Este recurso é o mais usado para os casos de tratamento de crianças, enfermos de um modo geral, que estejam impossibilitados de comparecer às sessões desobsessivas. O espírito só será atraído para junto do emissor do pensamento se ele estiver com seu pensamento desalinhado, ou seja, se o espírito estiver com o pensamento desalinhado, em estado de tristeza, ou com sentimento de vingança, revolta, etc. Já um espírito equilibrado percebe o pensamento e a intenção de atraí-lo, mas comparece se quiser, pois tem condições de se controlar. É assim que se comportam nos casos de evocações direcionadas. Quando uma palavra é proferida com bastante sentimento e fé, costuma-se dizer que ela tem força, mas na verdade o que tem força é o pensamento que foi revelado pela palavra. A palavra nada mais é que uma forma de apresentar o pensamento a descoberto, e será mais emotivo e intenso se acompanhado de sentimento, também intenso. Pensar em conjunto é poder mais, pois se forma um feixe de forças, uma egrégora, e se direcionado a um determinado objetivo, torna-se um recurso mais eficaz. Por isso que o apóstolo Paulo recomendou a prece em grupo. Dependendo da sinceridade e da intensidade, este feixe pode ser notado facilmente pela luz que irradia. Em muitas noites escuras, é comum os espíritos observarem grupamentos religiosos orando, pela luz que se forma com a união de pensamentos. É que em noites escuras, a ausência de outras luminosidades facilita a percepção visual do espírito. Os pensamentos recíprocos facilitam a ligação fluídica e podem produzir a troca instantânea de mensagens. No futuro, teremos este tipo de comunicação quando os encarnados se encontrarem em maior grau evolutivo. Quando falamos do socorro prestado por pensamento à distância, seja para a transmissão de energias curadoras, ou seja, para a atração de um espírito acompanhante, ou seja, um obsessor, se houver o encontro de pensamentos entre o paciente distante e o socorrista, o campo fluídico se formará com maior intensidade, melhorando a eficiência da operação. Pensar positivamente é pensar firmemente com fé, com esperança, com desejos altruísticos,
com a certeza de que alcançará o objetivo. Ao pensar, já envolveu o espírito, já canalizou a boa vontade do universo. Como diz o poeta, o universo conspira a favor do que pensa positivamente. Um obstáculo parece grande, intransponível, até que se chegue nele com fé, com pensamento positivo para vencê-lo. Este desejo positivo diminui o obstáculo e ele é facilmente vencido. O pensamento positivo nunca está só, sempre encontra outros iguais em sintonia e se fortalece. Pensar com fé facilita a absorção de energias curadoras durante o recebimento de assistência espiritual. É uma preparação do organismo para a semeadura bendita. O pensamento positivo se agrupa às forças positivas. Pense positivamente e vencerá. Pensar negativamente é viver com inquietude, em desajuste, é remar contra as águas bravias da natureza. O pensamento negativo deixa brechas que são conhecidas como brechas psíquicas. Cria em torno do indivíduo um campo de atração de outros pensamentos iguais. O pensamento negativo é porta aberta para a obsessão, para o sofrimento e derrota. Disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que orar? Para chamar para si o concurso dos bons espíritos, para dizer a Jesus das nossas necessidades, para se ligar a Deus e alimentar-se dos benefícios do universo, para se pôr à disposição dos que sofrem, para exercitar a prática da caridade moral. Vigiar é se cuidar, é fugir das tentações, dos sentimentos menos dignos, é refutar as propostas que contrariam a lei do amor. Formas pensamento. O pensamento tem o poder de criar formas, porque ele manuseia os fluidos com sua força criativa. Por isso, uma pessoa com muito ódio de uma outra acaba criando a forma da outra próxima de si. Essa forma humana não é a vida verdadeira, mas uma duplicata da pessoa odiada. E esta forma pensamento se movimenta, parecerá ter vida, enquanto a pessoa odiosa a alimentar com a força de seu pensamento. A pessoa odiosa nem sabe que criou perto de si mesma a forma pensamento de quem tanto odeia, para alimentar mais ainda o ódio. O criminoso, quando perseguido pela polícia por ter com ela trocado tiros, ao desencarnar por conta desses tiros recebidos da polícia, continuará em espírito vendo os policiais a persegui-lo. Sofrerá muito este espírito pelo mal feito e a ignorância, porque, quanto mais ele correr dos policiais, mais as formas pensamentos estarão próximas, e assim ele se sentirá sempre numa fuga infinda. Tudo isso é produto de seu pensamento. O espírito André Luiz conta, em uma de suas obras, que adentraram um lar para socorrer uma pessoa, e observou uma forma pensamento perturbando uma senhora, e logo notou que era uma rival, que a dita senhora pensava que saía com o seu marido. Ela alimentava tanto ódio da rival que chegou a criar uma forma pensamento da rival dentro de sua própria casa. E quando saía do corpo, por ocasião do sono, via a forma pensamento da rival, não compreendia e mais ainda se enfurecia, porque não compreendia que seu ódio é que alimentava a forma pensamento de quem tanto odiava.